Bom dia, pessoal. Boa tarde. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Já vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema linfático, beleza? Então, bora lá. Então, olha só. Aqui nós temos uma figura, né, de uma pessoa mostrando aí, ó, em verde, um sistema de vasos. Então, moçada, vocês percebam que o sistema linfático é um conjunto de vasos, tá, que nós temos, tá? Uma espécie de sistema circulatório também, tá? Mas dentro desses vasos não circula sangue, tá? Circula um outro líquido, tá? Chamado de linfa, certo? Então nós temos dois tipos de sistema circulatório: o sistema circulatório, né, sanguíneo, tá? E o sistema circulatório linfático, certo? Então, o sistema circulatório linfático, de novo, repetindo, né, não circula sangue, mas circula a linfa, tá? Que é um líquido diferente, que nós veremos daqui a pouco, tá? Qual é a composição da linfa, beleza? Então, olha só. O sistema linfático é um conjunto de vasos e órgãos, tá? Então, nós encontramos também no sistema linfático órgãos como o baço, tá? Como o timo, como os gânglios linfáticos, que nós veremos daqui a pouco, tá? E a função do sistema linfático, moçada, é coletar esse líquido, como eu disse agora há pouco, né, chamado de linfa, tá? Coletar a linfa. Então, o que nós temos? Que tipos de estruturas, de órgãos estão presentes no sistema linfático? Então, olha só, nós temos a linfa, né, que é o líquido, os capilares linfáticos, né, que são vasos bem fininhos, bem pequenininhos. Nós temos os vasos linfáticos, que são esses vasos que nós estamos vendo aqui em verde, ó, tá? Que eu estou apontando com o mouse aqui, são os vasos linfáticos. Tá? Nós encontramos os linfonodos também, que são essas bolinhas, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas eu estou mostrando aqui no slide umas bolinhas, tá? Os linfonodos, o baço, né, que é um órgão que fica aqui, ó, do nosso lado esquerdo, tá? Estou mostrando aqui, ó. O timo, que é uma estrutura que fica aqui, ó, na região do tórax, tá? E as tonsilas que nós conhecemos como amígdalas. Então, esses são os principais órgãos, tá, que compõem o sistema linfático, moçada. Beleza, então olha só. Aqui nós temos uma imagem que mostra um vaso sanguíneo, tá? É uma arteríola. E aqui, ó, nós temos vasos sanguíneos microscópicos, tá? Que nós chamamos de capilares. Olha só. Estou mostrando aqui com o laser, tá? Então, esses aqui são vasos sanguíneos microscópicos, né? Os capilares. Então, moçada, quando o sangue é distribuído pelas artérias, pelas arteríolas, né? E esse sangue entra nos capilares, parte desse sangue é distribuído para as células, né? Então, os nutrientes, os hormônios, né? Que mais? Nós temos aí oxigênio, saem dos capilares, né? E seguem em direção para as células, tá? E em alguns capilares o sangue acaba saindo, tá, de dentro dos capilares e acaba banhando as células. Ó, nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui são as células, tá? Pode ser qualquer órgão nosso, isso aqui, tá? Qualquer parte do nosso corpo, pode ser pele, tá? Então aqui nós temos células. Então muitas vezes o sangue acaba saindo dos capilares, banha as células, tá? Banha as células. E aí, tudo que está presente nesse sangue, né, os nutrientes, como eu falei, hormônios e tal, acabam entrando dentro da célula. E aí o que fica aqui nos espaços entre as células, o que sobra é um líquido transparente, tá? Semelhante ao plasma sanguíneo, tá? Um líquido transparente semelhante ao plasma sanguíneo e que já não contém mais nutrientes, já não contém mais oxigênio. Por quê? Porque os nutrientes foram distribuídos para as células, tá? E esse líquido é chamado de linfa. Então já é um líquido pobre, né, como eu disse.
é constituído principalmente por água, tá? A linfa é constituída principalmente por água, por proteínas, tá? E por alguns glóbulos brancos, por alguns leucócitos, tá? Chamados de linfócitos principalmente, tá, moçada? E aí esse líquido, moçada, que está aqui no espaço entre as células, ó, o líquido, que já não é mais sangue, né? A linfa, que está aqui no espaço entre as células, volta, tá? Entra dentro do interior desses capilares linfáticos aqui que a gente está vendo, ó, né? Que tem coloração mais clara. E aí esses capilares linfáticos recolhem essa linfa, né? Se convergem para formar vasos linfáticos maiores. E aí os vasos linfáticos carregam a linfa, tá? Através, né? Dos vasos mesmo, né? Carregam a linfa e se comunicam posteriormente, desembocam no interior de vasos sanguíneos, tá? E aí essa linfa, ela se combina com o sangue. Beleza? Então tá. Então a linfa, como eu falei, é um líquido presente nos espaços intersticiais. O que são os espaços intersticiais? Os espaços entre as células, tá? Essa linfa está presente aqui nos espaços entre as células, ela precisa ser recolhida. Qual é a composição da linfa? Já falei, né? A água principalmente, proteínas e alguns linfócitos. A linfa é semelhante ao plasma, rica em água, pouca proteína e sem células sanguíneas. Tá? É interessante falar isso aqui. Ó. Na linfa nós não temos hemácias, tá? Nós não temos plaquetas, beleza? Nós temos apenas alguns linfócitos. Tá? Então, moçada, a linfa, essa imagem aqui, nesse GIF, mostra a linfa penetrando num capilar linfático, tá? Né? E aí seguindo em direção, né, no interior dos capilares, no interior dos vasos linfáticos, essa linfa segue em direção aos vasos sanguíneos e depois se mistura com o sangue, tá? Então a drenagem, o que é drenagem? É o recolhimento, tá? O recolhimento da linfa, né, e envio dessa linfa para o sistema cardiovascular. A drenagem é unidirecional, ou seja, ela sai dos tecidos, né, dos órgãos, dos espaços ali entre as células, entra nos capilares linfáticos e nos vasos linfáticos, tá? E segue em direção ao coração. Tá? Como eu disse, essa linfa se mistura com o sangue, né? E o sangue então leva essa linfa misturada, ali tudo junto, né? Para o coração. Beleza? Próximo slide. Então, moçada, nós temos dois tipos de vasos linfáticos, tá? Que carregam a linfa. Então, nós temos os capilares, né, que são vasos microscópicos, bem pequenininhos mesmos, né? E nós temos os vasos linfáticos. Então, os capilares, como eu disse, né, são microscópicos, são muito pequenos, eles se assemelham aos capilares sanguíneos também. Deixa eu passar para frente. Tá, eles têm fundo cego, olha só. Os capilares linfáticos não se comunicam com outro vaso, ó. Pelo menos na parte final, né, eles têm um fundo cego, como a gente pode ver aqui, ó. E eles têm espaços, vocês estão vendo? Ó, espaços entre as células. E é por esse espaço que a linfa que está presente aqui, ó, entre as células, entra nos capilares, tá? E aí segue. Tá? E os vasos linfáticos? Os vasos linfáticos são maiores, moçada. São maiores, tá? São resultantes da união dos capilares. Então, vários capilares se unem, né? Se convergem para formar os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos têm parede fina, bem fininha, tá? Semelhante à parede das veias. E outra coisa, a gente pode ver aqui, ó, que os vasos linfáticos, eles possuem válvulas. Vocês lembram das válvulas que nós vimos lá no sistema circulatório, quando nós falamos sobre as veias? Então, os vasos linfáticos têm válvulas que impedem que a linfa retorne, impedem o refluxo da linfa. E aí, dessa forma, a linfa ela consegue subir, né, das partes inferiores do nosso corpo, né, sem retornar para baixo, né? Beleza? Então tá, passando. Então, olha só, pessoal, esse slide aqui tem uma imagem que mostra que, olha só,
Aqui em verde, nós estamos vendo os vasos linfáticos, tá? Então, imagina que essa região que eu estou mostrando aqui, ó, é uma região de tecido, tá? Onde nós temos aí muitas células, e essa linfa, então, ela é recolhida, né, do meio dessas células, do espaço, né, intersticial. A linfa é recolhida, ó, entra, então, nos vasos linfáticos, tá? Essa linfa, então, ela vai passar pelos linfonodos, tá? Os linfonodos vão filtrar essa linfa, e aí ela continua em direção aos vasos sanguíneos, tá? Então, como eu disse agora há pouco, a linfa ela vai se misturar com vasos sanguíneos, ela vai se misturar com o sangue e retorna para o coração, tá? Dessa forma, então, que ela é recolhida, né? Tá lá, se mistura ao sangue, beleza? Próximo slide. Então, olha só, Sara, vamos falar um pouquinho sobre os linfonodos. Então, ó, só lembrando que a linfa é recolhida, né? Do espaço entre as células. A linfa entra, então, nos vasos linfáticos. E esses vasos, eles passam por dentro dos linfonodos. Na verdade, eles desembocam em linfonodos. Os linfonodos funcionam como uma espécie de estação, tá? E a linfa que chega até esses linfonodos, essa linfa ela é filtrada, tá? Se ela tiver algum micro-organismo, tá? Alguma bactéria, por exemplo, essa bactéria ela vai ser fagocitada, né? Ou seja, ela vai ser destruída por leucócitos que estão presentes aqui dentro, tá? Então, o linfonodo também é chamado de gânglio linfático, gânglios linfáticos, tá? Ou nódulos linfáticos, tem esses três nomes, tá? É uma espécie de estação, então, tá? Onde a linfa vai ser filtrada. Depois que ela é filtrada, ela segue, ó, em direção aos vasos linfáticos, depois se mistura com vasos sanguíneos, tá? Então, linfonodos é um tecido linfático, melhor dizendo, né? Tem formato ovalado, né? E encapsulado. Para que serve? Como eu falei, órgãos filtradores da linfa, né? Produzem linfócitos que são um tipo, né? Na verdade, de leucócito, é um tipo de glóbulo branco, tá? Então, produzem também linfócitos e anticorpos. Beleza? Passando para frente. Então, olha só, moçada, olha a quantidade de linfonodos ou gânglios linfáticos que nós temos, tá? Aqui nessa imagem mostra, ó, que esses linfonodos estão mais concentrados na região do pescoço, tá? Na região do tórax, tá? E na região da virilha, certo? Isso aqui, moçada, quando você tem alguma infecção, você vai ao médico, vocês já perceberam que o médico coloca a mão no pescoço? Então ele põe a mão no teu pescoço para quê? Para ver se de repente você não tem um desses linfonodos inchados. Quando ocorre alguma infecção, geralmente no local da infecção, esses linfonodos, né, eles aumentam em tamanho, eles incham, tá? Para conter a infecção, tá? Por isso quando você tem dor de garganta, na região, são esses gânglios, né, esses linfonodos na região da garganta que vão muitas vezes inchar, aumentar em tamanho, e o médico faz o diagnóstico, né, da infecção, apalpando então essas estruturas. Beleza? Então, moçada, os linfonodos, a gente costuma ver por aí, né, a população chama de íngua. Então, linfonodo, gânglio linfático e íngua, as famosas ínguas, né, é a mesma coisa, beleza? O que mais? Então, já falei, né, concentram-se o local onde nós encontramos esses linfonodos. Né, o que são os linfonodos? Já comentei também, né? São locais onde ocorre a filtragem da linfa. Então aqui nós temos glóbulos brancos aqui dentro, né? Ó, leucócitos, mesma coisa, né? Então eles fazem uma barreira de inspeção. Então qualquer substância estranha que entra aqui, qualquer corpo estranho que chega, né, junto com a linfa, qualquer micro-organismo nocivo,
é detectado, né, e é fagocitado, é comido, né, pelos leucócitos, tá? Então é uma espécie de proteção, né? Os linfonodos são estações de proteção e filtragem da linfa. Moçada, quando nós somos crianças, né, até o comecinho da puberdade, ali 11, 12 anos, nós temos uma estruturazinha aqui na região do tórax, um órgão chamado de timo, tá? Depois da puberdade, esse órgão aqui, ele deixa de funcionar, tá? Então ele funciona mais ou menos até essa idade aí, início da puberdade, 11, 12, tá? 13 anos. O que nós temos ali no timo? É um local onde acontece a produção de linfócitos, produção de glóbulos brancos, tá? De um tipo, né, de glóbulos brancos. Beleza? Então é um local, né, que faz parte do sistema linfático e ao mesmo tempo faz parte do sistema imunológico, né? Ou seja, é o sistema que tem a função de, né, defender o nosso corpo de invasores. Então, como eu disse, ó, o timo ele surge após o nascimento e ele está presente até a puberdade. Depois ele deixa de funcionar, ou seja, ele atrofia, tá? E o baço? Então, muita gente, ó, nós temos um órgão aqui do lado esquerdo do corpo, moçada. Em anatomia, a gente chama esse local aqui, ó, essa região, de hipocôndrio, tá? Hipocôndrio. Hipocôndrio é o lado esquerdo aqui, ó. Então, logo abaixo do diafragma, que é um músculo que nós temos aqui, ó, o baço está localizado, tá? Para que serve o baço? Você sabe para que serve o pulmão, para que serve o coração, para que serve o rim. Agora, o baço, moçada, muita gente não faz ideia da função. Então, olha só, para que serve? O baço é um local de reserva de células sanguíneas. Então, as células sanguíneas, muitas delas, ficam estocadas ali, tá? Então, em caso de necessidade, essas células são liberadas, assim como as hemácias, por exemplo, tá? Os glóbulos vermelhos. Também é um local de destruição das células sanguíneas velhas. Como nós vimos na aula passada, eu comentei com vocês que as hemácias, né, que os glóbulos vermelhos, duram pouco. Então, eles duram na faixa de 120 dias, tá? E como eles têm pouca duração, eles vão perdendo a função ao longo desse período, né? Vão perdendo a função e eles precisam ser destruídos. Então, as hemácias são destruídas aonde? Lá no baço. Tá? Então, é um local de destruição das células sanguíneas que já velhas, né? Que já estão perdendo a sua função. Beleza? Tá, no interior das hemácias, nós temos uma proteína chamada hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio. Tá? Ali no baço, essa hemoglobina também é destruída. Tá? Ela é destruída e os componentes que fazem parte da hemoglobina, o ferro e a bilirrubina, seguem para o fígado e aí o fígado produz novamente nova hemoglobina. Tá? Quando nós somos lá, né, estamos lá no interior do útero, né, da nossa mãe, ou seja, no feto, o baço ele é responsável pela produção de células sanguíneas. Hoje nós sabemos, né, que as nossas hemácias, glóbulos brancos, plaquetas são produzidas pelos ossos, no interior da medula óssea, tá? Vermelha. Agora, quando nós somos fetos, é o baço que produz, tá? É o baço e o fígado também, tá? Que produz células sanguíneas, que produz hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, tá bom? Beleza, próximo slide. Então, pessoal, nós temos aí na região da cavidade nasal, tá? E da cavidade bucal, oral, né? Estruturas que fazem parte do sistema imunológico, tá? E também do sistema linfático, que nós chamamos de tonsilas. Tonsilas. Aqui na região da garganta, da cavidade bucal, né, nós temos as tonsilas, que acho que vocês conhecem como amígdalas. Né? Muita gente até acaba operando e retirando as amígdalas. Tá? Algumas pessoas sofrem com inchaço, com infecção, né, direto. Aí a pessoa acaba retirando, tá? Mas então as tonsilas, olha só, é um tecido linfóide,
Então, ou seja, ali nós temos local, é um local de produção de linfócitos, né? De novo, linfócitos é um tipo de glóbulos brancos, de leucócitos, tá? E é um local de defesa através da fagocitose. Então, ou seja, aqui, né, moçada, nas amígdalas, nas tonsilas, tá? Essas amígdalas, na verdade, em anatomia, na biologia, a gente chama de, o nome correto é tonsilas palatinas, tá? Tonsilas palatinas. Então, essas tonsilas palatinas ou amígdalas, elas estão presentes num local estratégico, ou seja, logo na entrada da boca, né? Então, se você ingere junto com o alimento, né, ou com a própria respiração, algum tipo de micro-organismo nocivo, né, se esses micro-organismos se aderirem aqui nessa região, eles vão ser fagocitados, eles vão ser destruídos por glóbulos brancos que estão presentes aqui. Tá? Vocês já viram em algumas pessoas, quando algumas pessoas desenvolvem infecção na região da garganta, aparece um monte de pontinho branco, tá? De bolinha branca nessa região aqui. Ó. Essas bolinhas brancas, na verdade, é acúmulo de leucócito, é acúmulo de glóbulo branco, tá? Que está aqui justamente para conter as infecções, beleza? O que mais? Moçada, vocês estão vendo aqui, ó, isso que eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui são as tonsilas palatinas, tá? Ou amígdalas. Agora, na região do nariz, tá? Se nós conseguíssemos visualizar, tá? A gente não consegue porque fica escondido lá atrás, tá? Na região da cavidade nasal, tá? Mas lá atrás, nós temos uma tonsila chamada de adenoide. Adenoide. Muita gente costuma chamar isso aqui de operar, né? Na verdade, muita gente opera e diz que removeu, que retirou a carne crescida do nariz. Carne crescida é isso aqui, ó, é adenoide, tá? Então, nada mais é do que uma tonsila, tá? E tem essa função também, né? Defesa através da fagocitose. Então, aqui nós temos muitos glóbulos brancos que estão aqui com a função de comer, de fagocitar micro-organismos, tá? Bactérias, por exemplo. Então, nós temos aí ó, as tonsilas na nasofaringe, que é essa região aqui, ó, nasofaringe, tá? Entre a faringe e a cavidade nasal, que nós chamamos de adenoide. E nós temos a tonsila palatina, que está aqui, ó, na região do palato. O que é o palato? O palato é o céu da boca, tá? Então, a tonsila que está na região do palato, do céu da boca, é chamada de tonsila palatina, tá? E nós, repetindo, né, nós conhecemos como amígdalas, beleza? E na língua, moçada, lá atrás, nós também temos um tipo de tonsila, tá? Chamada de tonsila lingual, que tem a mesma função. Fechou? Passando para frente, então. Ó, isso aqui é a foto de um cadáver, tá? Cadáver aberto, né, que é utilizado para estudo em faculdades, em universidades aí. E aqui, ó, em vermelho, nós temos os vasos sanguíneos, né, as artérias. Ó, moçada, isso aqui é a artéria aorta. Olha o tamanho, olha o calibre da artéria aorta, tá? Ela desce, ó, na região do tronco, emite, ó, vasos que vão para os rins, né, as artérias renais, e desce, tá? Na região da pelve aqui, depois ela se bifurca, formando as artérias ilíacas, tá? Então, isso aqui são as artérias. Aqui em azul, ó, nós temos as veias. A veia cava chegando aqui, ó, tá? Veias, tá? E aqui em verde, ó, então isso aqui é uma foto real, tá? Em verde, né? Foi colorido, na verdade, né, moçada? Não tem cor verde, tá? Foi colorido, né, para conseguir destacar e nós conseguimos observar melhor, tá? Em verde nós temos, então, os vasos linfáticos. Beleza? Passando, então. Olha aqui, ó, mais uma imagem mostrando, né, um vaso linfático, ou melhor, vários vasos linfáticos. Essas bolinhas aqui, então, são os gânglios linfáticos, né, ou linfonodos, tá? E aí, moçada, os vasos linfáticos, então, eles trazem a linfa e depois essa linfa ela desemboca aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Tem dois locais principais, ó. O vaso linfático, ele se une, ele se liga a um conjunto, na verdade,
uma região aqui, ó, em uma das veias, tá? Presentes aqui no tórax, tá? Então, esses locais aqui, esses vasos que desembocam a linfa, né, que misturam a linfa com o sangue nessas regiões, tá? São chamadas, ó, de ducto linfático direito, e aqui o ducto linfático esquerdo, também chamado de ducto torácico. Beleza? Ó, aqui nós temos um zoom, ó, um aumento, né, dessa região. Ó. Ducto linfáticos, tá? E ducto torácico. E aí a linfa se mistura ao sangue aqui, tá? Nessa região das veias, tá? Passando. Então, moçada, um probleminha bastante comum, né? Quem costuma ficar muito deitado, pessoa que fica muito tempo no hospital, né? Devido a alguma doença, né? Fica muito tempo deitado, começa a apresentar inchaço na perna, né? Por quê? Deixa eu passar para frente. A imobilidade prolongada, né? O cara que fica muito tempo parado, sem se movimentar, produz inchaços. Por quê? Porque a linfa começa a se acumular na região das pernas, ela se acumula, ela não é recolhida como deveria, não é recolhida, começa a se acumular ali entre as células, tá? E aí a pessoa acaba apresentando então inchaços, tá? Por quê? Para que essa linfa seja removida, a movimentação é importante, porque os músculos vão se contrair, quando você anda, se movimenta, os músculos se contraem, certo? Essa contração acaba apertando os vasos linfáticos, apertam, e aí a linfa sobe. Tá? Você se movimenta, os músculos se contraem, apertam mais uma vez os vasos linfáticos e a linfa sobe, tá? Até que ela seja misturada ao sangue, beleza? Existe um tipo de doença chamada de elefantíase. Na elefantíase, também conhecida como filariose, algumas larvas, tá? Isso na verdade é transmitida por um mosquito, tá? Em algumas regiões do mundo aí. Algumas larvas transmitem, alguns mosquitos transmitem uma larva através da picada e essas larvas se acumulam no interior de vasos linfáticos. Então elas começam a se acumular no interior de vasos linfáticos e a linfa acaba sendo bloqueada, a passagem da linfa é bloqueada. A linfa não consegue retornar, não consegue subir. Tá? E aí a perna do cara, como a linfa não é recolhida, né? Como eu disse, ela é bloqueada, né? A perna do cara começa a inchar por causa do acúmulo de linfa. Certo? Então, é uma doença chamada de elefantíase. Moçada, beleza? Então por hoje é isso. Tá? Hoje nós falamos então sobre o sistema linfático. E por hoje é só, tá? Até a próxima aula. Abraço aí. Fui!